Olá, tudo bem? Vamos à nossa nona aula de contabilidade gerencial. Reta final, hein? Pacote de 10 que a gente combinou, estamos na nossa penúltima aula. E o que a gente vai abordar nessa aula tão interessante? Vamos falar de fator de limitação da capacidade produtiva. Vamos estar identificando a margem de contribuição como um fator de limitação da capacidade. Ora, o ambiente corporativo ele tem ali um limite de insumo produtivo, de mão de obra, de espaço produtivo, né? E isso pode estar comprometido se porventura ele não fizer um planejamento adequado. Então é isso que a gente vai abordar nesse bate-papo de hoje. O que é, então, essa limitação de capacidade, qual é o fator limitador e a aplicabilidade. Vamos lá junto? Vamos lá. A primeira pergunta que a gente se faz é: se eu tenho um fator limitador da minha capacidade de produção, então eu vou comprar fora. Eu vou terceirizar o meu processo de produção para atender a minha demanda mercadológica. Não é isso que você está pensando? Pois bem, então vou comprar, vou produzir, vou terceirizar, vou aumentar a minha produção. A primeira resposta que a gente tem que ter a esses questionamentos é seguir uma metodologia interpretativa para nós tomarmos a decisão de uma forma muito tranquila e serena. Vamos entender o que é a terceirização, né? Você sabe efetivamente o que é a terceirização? Ou outsourcing, como a literatura bem coloca. Esse é um termo que já não é muito novo no nosso dia a dia, mas é importante a gente bater nele antes da gente evoluir para identificarmos e calcularmos o nosso fator. Terceirizar é quando a empresa, estrategicamente, dentro da sua filosofia de trabalho, ela busca só tratar das questões associadas ao seu objeto fim. Todas as outras atividades, todas as outras funções inerentes à necessidade de funcionamento daquele ambiente organizacional podem e devem ser terceirizados se assim a alta administração decidir. Quando ela delega a um terceiro, através de contrato, a produção e foca só nas vendas, na captação de cliente, ela vai estar terceirizando efetivamente o seu processo de produção. Então, o primeiro fator que envolve terceirizar ou não, aumentar a produção ou não, é eu levantar os custos associados. Será que, apesar de um preço mais em conta, competitivo no que diz respeito ao preço final daquele produto que que aquela empresa vai estar me vendendo para eu colocar minha margem para repassar efetivamente ao mercado, será que a estruturação dos custos ela vai estar abaixo da minha produção ou do meu aumento de produção? Porque se eu estou limitado e preciso aumentar, a demanda está pedindo eu aumentar a produção. Se eu efetivamente aumentar essa produção, eu vou aumentar meus custos, mas não necessariamente na mesma proporção. Então eu preciso fazer uma análise comparativa desse meu aumento de custos comparativo com o aumento de custos dessa empresa que está me oferecendo o serviço, o contrato de outsourcing. Identificar efetivamente, como segunda etapa, a manutenção, a eliminação daqueles custos fixos absorvidos. O que eu quero dizer com isso? Será que, isso é difícil de a gente medir, mas será que o aumento da minha produção, eu vou estar aumentando naturalmente meus variáveis, meus gastos variáveis, meus custos variáveis, mas será que eu posso estar usando os fixos como uma alavanca? Nós já tratamos isso anteriormente, não deixe de assistir lá a videoaula associada, ou isso não vai estar me comprometendo. Então, fazer esse estudo de viabilidade é mais um fator importante a ser considerado. Medir a minha capacidade ociosa. Será que eu tenho efetivamente mão de obra ociosa em outra unidade, em outra linha de produção? Porque muitas das vezes eu trabalho com 2, 3, 50 produtos, um determinado produto está ali comprometido com relação a um gargalo produtivo,
Mas existem outras unidades, outros produtos que estão sendo confeccionados que eu tenho lá uma capacidade instalada diferente da minha capacidade efetivamente produtiva. E aí eu tenho uma sobra. Essa sobra talvez estrategicamente possa ser absorvida por parte daquela primeira linha de produção. Medir então a capacidade ociosa é interessante. E por último, eu destaco os custos adicionais. O que são custos adicionais junto a terceiros? Se eu vou terceirizar a minha produção, eu vou ter que ter custos adicionais de logística, de armazenagem, de transporte, de mobilidade, de controle, né, dessa relação intercompany, e isso eu tenho que incorporar à composição da minha tomada de decisão. Vamos traduzir isso tudo em números, né? Então aqui na tela eu compartilho com você um modelo extremamente simples só para você corroborar a sua percepção. Eu estou dizendo aqui que você deve isolar os custos, né, atribuídos ao componente objeto de análise. O que é isolar os custos? Você tem aquela sua tradicional tabela de composição de custos, custos diretos, custos indiretos, gastos gerais de fabricação, enfim. Elenca detalhadamente todos os custos unitários daquele item a ser considerado. Multiplica esses custos unitários pela produção histórica, pela produção orçada, no caso, para você chegar a um determinado valor. Some a esses custos, o objeto importante aqui são os custos. Demais componentes. Aí componentes estratégicos, tais como até mesmo despesas fixas, despesas variáveis, enfim, outros componentes. A soma desse unitário mais esses outros componentes vai ser o teu gasto total, o teu custo total inerente à produção daquele determinado produto. Pois bem, guarda esse número, porque se você for terceirizar a sua produção, o número da terceirização final, considerando tudo aquilo que a gente falou há pouco, tem que obrigatoriamente ser menor do que o número que você enxergou. Aqui no caso, a gente chegou a um número final de 86 milhões e alguma coisa. O número da terceirização do contrato que eu vou formar, obrigatoriamente tem que ser menor do que esse. Se for igual ou maior, eu continuo com a minha capacidade produtiva. Legal? Um outro tópico, um outro exemplo, uma outra percepção agora considerando outros ingredientes de forma comparativa. Eu adoro essa empresa que está na tela. Eu particularmente acredito que o valor agregado dessa Cia Alvinegra é muito maior do que Google, do que Coca-Cola e qualquer outra mega empresa mundial. Mas vamos lá ao exemplo. A Cia Alvinegra produz anualmente 500 mil do seu melhor produto, que são Gol. Aqui eu estou forçando uma barra, né? Você já entendeu? E produz, acho que produz até mais do que isso, mas eu estou botando um número aqui pequenininho para entender o nosso raciocínio. Então ela produz anualmente uma determinada quantidade. Estamos olhando junto aqui. Um estudo para minimizar custo está sendo avaliado, está sendo tratado e até mesmo para terceirizar essa produção de gols. O custo fixo anual da empresa, 350 milhões. Vamos guardar essa informação. O custo variável de produção, né, R$ 16,50 por gol. Só abrindo um parênteses aqui, né, o elenco é baratinho e produz muito gol, então o custo de cada gol não é igual a uns e outros aí que paga VAR, paga juiz, etc, etc. Mas aqui, voltando para a nossa realidade, o custo variável é R$ 16,50. Se eu fosse terceirizar essa produção, o mercado me ofereceu R$ 17,00 por custo variável e uma redução de 60% do meu custo fixo. Olha que coisa interessante. Eu vou matar meu custo fixo aqui, vou continuar ali com 40%, mas isso é interessante. Mais ou menos. Vamos tabelar para ver até que ponto isso é interessante ou não. No primeiro cenário aí, eu estou compartilhando contigo a fabricação. Da onde que eu tirei o 8.250? Hein? Na verdade, eu peguei a minha produção e multipliquei pelo meu custo variável.
Então eu tenho ali 8 milhões e alguma coisa. Meu custo fixo, eu estou informando na tela, né? 350 mil. A soma dos dois, 8 milhões e 600 mil anual, é quanto que custa o elenco, vamos dizer assim. Para comprar, a proposta então era R$17, R$17 multiplicados por 500. Então eu tive um aumento ali do meu custo variável, nos 50 centavos por cada unidade, impactou ali um pouquinho. Mas eu tive uma redução do meu custo fixo bastante interessante, né, 60%, e aí eu jogo 60% em cima do meu valor do custo fixo, eu tenho 140. Se eu for somar os dois aqui, vai ficar mais caro do que eu continuar fabricando gols. É um pouquinho. Financeiramente, qual é a conclusão que a gente chega? Financeiramente, à luz da contabilidade gerencial, a gente continua com a fabricação ao invés de terceirizar dentro desse exemplo. Porém, a visão aqui é uma visão contábil. Pode ser que estrategicamente o comportamento se dê de outra forma. Então é importante aí você, contador gerencial, depois de você produzir essa informação, você sentar com seus pares para julgar à luz da estratégia, à luz do plano de negócio, se vale a pena ou não você terceirizar, mesmo sendo um pouquinho mais caro do que manter o processo de produção. Nesse nosso exemplo, a diferença, mesmo reduzindo em 60%, o impacto, mesmo com a redução, porque a composição do custo fixo era baixa com relação ao todo, né? Eu fiz de forma intencional para facilitar aí a nossa percepção. Vamos guardar isso. Mas isso não é o melhor dos cenários, não é o único. Eu preciso efetivamente considerar o fator limitador dessa margem de contribuição, como eu disse antes, se a minha capacidade ela for efetivamente limitada. Então a margem de contribuição unitária ela é um objeto, sim, importante a ser considerado quando da comparação de um produto em detrimento de outro. Se eu tenho uma mão de obra para produzir 2 produtos, eu vou dividir o meu turno de produção na produção desses 2 produtos. Mas eu vou dividir em 50%, 50%? Não necessariamente. Eu tenho que estudar, identificar a margem de contribuição de cada produto dentro daquele dia produtivo para julgar aquele que me tem rentabilidade para cobrir os meus custos fixos, uma vez que os custos fixos são dos 2 produtos. Percebe? Então o objeto aqui de análise do fator limitador, ele é muito importante a ser considerado. Por exemplo, se o produto X ele tem uma margem de contribuição maior do que efetivamente o produto Y, a gente pode até efetivamente pensar que a empresa deveria canalizar para o X em detrimento do Y. Mas existe, como eu coloquei, até porque a venda da unidade do primeiro ganharia mais rentabilidade do que o segundo. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Vamos ao exemplo. Olha aqui na tela. Vamos ler junto com muita calma para a gente entender esse exemplo do fator limitador. Eu tenho uma capacidade máxima de produção de 5 mil itens a hora da máquina produtiva. Então, eu tenho 5 mil horas máquina produtiva. A minha máquina ela não tem como trabalhar mais. A minha capacidade instalada, a minha capacidade máxima de produção são 5 mil horas máquina. A quantidade de horas máquina necessária para a minha produção, eu estou dividindo aqui nessa tabelinha. Sendo que o produto X, ele consome por hora 4, por hora máquina, 4. O produto Y, ele consome 6 horas máquina. Então eu tenho 2 produtos que consomem tempos diferentes de produção e eu tenho uma capacidade limitada máxima de produção. Para isso, então, eu preciso identificar o meu custo variável do produto A, do X, o custo variável do produto Y e a minha margem de contribuição de cada um e comparar essa margem de contribuição com a demanda, né, com a expectativa mercadológica. Porque se o mercado só consome o produto X,
eu paro efetivamente de produzir o produto Y, né? Isso é muito simples. Aqui no caso eu tenho mercado para os dois. A tabelinha ela diz isso para a gente. Então vamos ler junto. Eu tenho ali o preço de venda de 20 mil do X, o meu custo variável de 10, 20 menos 10, eu tenho uma margem de contribuição de 10 mil para 800 unidades. E do Y a mesma coisa. Então a gente pode perceber, na verdade, que eu tenho ali uma capacidade plena, né, de fabricar 800 do produto X ou 400 do produto Y. Que aí, só que se eu for considerar essa produção plena de X e a produção plena de Y, eu vou estar consumindo 5.600 horas da máquina. E eu só tenho as 5.000, conforme a gente colocou. Como é que a gente faz isso? Né? Primeiro passo é de onde que você chegou a esses 5.600. E eu estou apresentando a memória de cálculo aqui para você. 800 vezes 4, 400 vezes 6, eu tenho 5.600. Olha que interessante nessa outra tela, para a gente medir. Eu preciso então fazer uma combinação, priorizando um determinado produto e abrindo mão do outro, e consumindo as 5.000 horas, e da mesma forma montar o segundo cenário, priorizando o segundo produto em detrimento do primeiro. O que sobrar eu produzo do primeiro, e aí o número final, o fator determinante final, eu comparo um com o outro. E foi o que eu fiz aqui. Nessa parte aqui de baixo, né, eu tenho aqui 400 unidades do produto Y, 400 vezes 600, eu tenho 2.500 unidades do produto Y. 650 unidades do produto X a 4.000. Se eu for somar, então, os dois, eu tenho os 5.000 a serem considerados. Se eu for pegar a produção de 400 mais 650, e aqui eu não estou falando do 800, eu estou priorizando o Y e abrindo mão do X. Se eu pegar os 400 produzidos do Y e multiplicar pela minha margem de contribuição, que são os 12.000, lembra? Na tabelinha aqui do lado, eu vou ter 4.800.000. E o que eu tenho de produção de Y, né? Ali eu compus para você os 5.000 horas máquina. Das 800 eu abri mão, do X, só vou produzir 650. 650 vezes a margem de contribuição, 6.500. Somando os dois, eu tenho um ganho total, uma margem de contribuição total aqui, para bancar os meus custos fixos, de 11.300. Vamos guardar então esse primeiro cenário. E no segundo cenário? No segundo cenário vamos inverter. Vamos produzir 100% do X e o que sobrar eu produzo do Y. É o que eu estou colocando aqui para você. Então, 800 unidades do X, lembra que são 800? 800 unidades do X multiplicado por 4 horas máquina, 3.200 é o meu consumo da máquina. O que sobra, então, de 3.200 para 5.000 são 1.800 horas. Como é que eu distribuo essas 1.800 horas? 1.800 horas dividido por 6, eu tenho 300 unidades. Então, 300 unidades vezes 6, que é o quanto tempo que o Y consome para produzir cada peça, eu tenho ali 1.800. Vamos pegar agora essa minha capacidade de 800 e de 300 e multiplicar pela margem de contribuição de cada produto. 800 do X multiplicado por 10, que é a margem de contribuição, eu tenho 8.000. 300 do Y multiplicado pela minha margem de contribuição, que é 12, eu tenho 13.600. Se eu for somar os dois, esse segundo cenário, eu priorizando o X, abrindo mão do Y, em função do meu fator limitador hora-máquina, é melhor do que o primeiro. Eu ganho aqui no primeiro, vocês lembram que eu tinha como margem de contribuição total 11 milhões e aqui eu tenho como 11.600.000. Perceberam então a importância de eu comparar, identificar um fator limitador, né? Pode ser ali a mão de obra, pode ser o insumo da produção, pode ser o tempo, a capacidade instalada, pode ser o que você identificar como um fator limitador. Esse fator você pondera associado a 2, 3, 50 produtos,
como forma de garantir aí a maximização da sua margem de contribuição, que é o que vai sustentar, bancar os seus custos fixos. Legal? Eu espero que, então que você tenha entendido o conceito de limitação da capacidade produtiva, considerando a margem de contribuição e a identificação e a concepção do fator limitador e a sua aplicabilidade dentro dos exemplos que a gente considerou. Tá legal? Um abraço, não deixe de ver a nossa próxima aula, fique na paz, se inscreva no canal para continuar acompanhando todas as aulas de uma forma inédita. Tudo de bom. Tchau!